bom? Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 30. Livro de Gênesis, capítulo 30. Eu vou ler duas passagens, do 30 e do 31. Vamos comigo, Gênesis, capítulo 30. Eu vou ler a partir do versículo 25. Hoje é o 5º domingo da jornada com Deus. Estamos em 12. São 12 domingos que nós estamos numa série de mensagens, num propósito. Não é uma campanha, é um propósito. Muitas igrejas, não é só aqui, muitas igrejas fazem isso, né? Nos primeiros 12 domingos do ano, buscam uma direção de alinhamento. Então nós estamos em um alinhamento, para nos alinharmos nesses primeiros 12 domingos do ano, para que a gente possa seguir um processo, seguir um passo a passo. Quem está vindo desde a primeira semana está percebendo que há não são mensagens aleatórias, há uma ligação, há uma sequência, há um passo a passo que o Espírito Santo está nos dando para que a gente possa seguir e caminhar. E nós estamos chamando esse passo a passo de jornada com Deus. Uma jornada que tem como objetivo de nos levar a viver transformação, viver aliança e viver propósito. Transformação, aliança e propósito. Eu vou justamente falar hoje sobre a aliança que nos sustenta na jornada. O que a aliança e a jornada têm a ver? Né? O que a aliança tem a ver com a jornada? Nós vamos justamente falar sobre isso. Mas nós estamos falando sobre Jacó, né? Jacó, que tem muita coisa que estamos aprendendo sobre a história de Jacó. E hoje nós vamos continuar. Eu quero... Abriu aí? Todos abriram? Amém? Vamos ler. Vamos orar primeiro. Espírito Santo, quero entregar nas tuas mãos agora esta palavra, esta reflexão nesse tempo que vamos ficar aqui. Que o Senhor venha falar através de revelação com cada um aqui nessa noite. Fala comigo, em primeiro lugar. Sou o que mais preciso de ti, Senhor. Fala, traz revelação. E a todos que estão aqui possam entender, não a letra, não a história somente, mas o Espírito, o direcionamento, a sabedoria que está no autor verdadeiro, que foi o Espírito Santo. Então nos ensina agora, abre os olhos espirituais, tira todo o espírito de embaraço, de incredulidade, de frieza, tira todo o espírito de desatenção, de sono. Nós repreendemos tudo agora, entregamos essa palavra nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler do versículo 25 do capítulo 30, tá bom? Jacó e Labão estão aqui fazendo um acordo, vamos ver. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me, Jacó disse para o Labão, já estava há um bom tempo já trabalhando para ele. Deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dei-me os meus filhos e as mulheres, pelas quais trabalhei para o Senhor, e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Labão respondeu, estou no 27, se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. E Labão continuou: fixa o teu salário que eu te pagarei. Ou seja, diz quanto é que você quer pagar, que eu vou te pagar. Quanto é que você quer ganhar, Jacó? Que eu vou te pagar o valor que você quiser. Então Jacó disse: o Senhor sabe que tenho trabalhado e como cuidei do seu gado. Porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentando grandemente. E o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Ou seja, o Labão foi abençoado por causa de Jacó, né? Ele não tinha quase nada. E ele foi prosperando, ele tinha pouco, e o Labão acabou sendo abençoado por causa de Jacó, do trabalho de Jacó, né? A bênção estava sobre Jacó.
Parei aonde? O vento, 30? O vento puxou aqui. Porque o pouco que o Senhor tinha antes foi aumentado grandemente. 31. Labão perguntou a Jacó. Não, desculpa, 30. Porque o pouco que grandemente o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Ele disse, né, olha, já estou muito tempo trabalhando para você. E eu vou começar a trabalhar para mim mesmo quando? Só estou trabalhando para você. Só estou te enricando. E eu? Quando que eu vou começar para mim? Labão perguntou a Jacó, quanto você quer que eu lhe dê? De novo, né? Quanto é que você quer ganhar? Jacó respondeu, que um funcionário desse abençoado, quem é o patrão que quer perder, né? Ninguém, né? E Jacó respondeu, não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho, e se o Senhor concordar com isso, passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isto será o meu salário. Assim, a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. E Labão disse, está bem, seja como você disse. Então, Jacó chegou para o Labão, o patrão, né, e disse, olha, Labão, eu vou fixar meu salário não, eu vou dizer o seguinte, todas as ovelhas que tiverem, as ovelhas que forem malhadas, salpicadas, aqui a gente chama de estampado, né? Todas as ovelhas que forem estampadas, tiveram um desenho, e as negras, elas vão ser a minha. As outras, tudo é tua. E Labão topou, tá certo, tudo bem, beleza. Só que o Labão não era nada besta. E aí, o que foi que ele fez? 34, não é isso? 35. Mas, naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e todos os que tinham alguma brancura, e todos os cordeiros pretos, e os passou à mão dos seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então Labão, que não era nada besta, acertou um contrato com ele, só que ele foi lá de noite, pegou todas as ovelhas que eram listradas, salpicadas, malhadas e as negras, e entregou para os filhos dele, disse assim, leva para longe, porque eu fiz um acordo aqui com o Jacó, e o salário dele vai ser todas essas ovelhas que tiver essas características. Então ele pegou todas as ovelhas do rebanho dele e entregou os filhos, e mandou, some com elas. Ou seja, resumindo, o salário do Jacó ia ser o quê? 0, nada. Ele foi trapaceado pelo tio patrão, não é? Enganou o pobre do Jacó. E aí tu imagina o Jacó quando chega no outro dia para trabalhar, vou pegar meu salário. Quando ele chegou que foi sacar o salário, nenhuma, 0, foi enganado. E aí ele ficou doido, desesperado, e largou Deus, e xingou Deus e tudo, amém? Não. Porque ele tinha o Senhor, ele confiava no Senhor, ele tinha promessa de Deus, e ele tinha aliança com Deus. E vamos ver o que foi que aconteceu, né? 37. Jacó pega galhos verdes de álamo, de aveleira e de plântano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente aos rebanhos, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham beber água. E como acasalavam, quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhes, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficassem prenhas diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos,
Assim os animais fracos eram de Labão, e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, e teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Amém? Então aí, olha só, entenda que Jacó nesse momento estava o quê? Ficou em crise. Poxa, ele acertou um contrato, quando ele chega lá, nada. O patrão pegou tudo e ele ficou com nada. Era para ter dado um desespero nele, aí no mínimo qualquer pessoa tinha, né? Hoje normalmente por muito menos as pessoas estão se suicidando, por conta de uma conta que não consegue pagar. Mas aí Jacó tinha uma promessa de Deus. Ele tinha um Deus Todo-Poderoso, que ele confiava, ele sabia em quem ele cria. Ele tinha feito uma aliança com Deus lá atrás. Lembra que ele derrama o óleo na pedra, e ele ali invoca Deus, e faz uma aliança com Deus. Se Deus for comigo, me prosperar, me fazer voltar em paz, e tal, e tal, e tal, e tal, eu serei, né, ele será o meu Deus, e fez aquele voto. E aí Deus deu sabedoria para ele. E ele pegou lá umas varas de alguns tipos de árvore, e ele descascou essas varas, e ele fez risquinha nas varas, e ele colocou no bebedouro das cabrinhas, e quando as cabras vinham tomar água, elas olhavam para aquelas varas, né, e naquele momento elas acasalavam, e ali saía as ovelhinhas de acordo com as varinhas lá, listradinhas, malhadinhas, e saía justamente as ovelhas, que era o salário dele, que ele tinha acertado com o patrão. Quem está entendendo até aqui? Amém? E aí ele começou a prosperar. Porque toda ovelha, que a partir daquele momento, toda ovelha que nascia malhadinha, listradinha, pintadinha. E aí ele separava. Opa, aqui é meu salário. E ele começou a separar. E quando eram as ovelhas magrinhas, xoxinha, aí ele não botava as varas, ele deixava, não, deixa essa aí se reproduzir, para o meu tio também não ficar sem nada, né? E acabou que o rebanho ia crescendo, 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 e as ovelhas fortes iam nascendo, as ovelhas gordas, as ovelhas fortes, todas listradas, malhadas, negras, pintadas. E Jacó começou a enriquecer, 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 prosperar, e o tio dele ficou, coitado, com as ovelhas fracas, e com bem menos ovelhas. Vamos pular agora para o capítulo 31, para a gente completar aqui a história. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era nosso, do nosso pai. Aí os filhos começaram a achar ruim, né? Jacó se apossou, olha só, levantando calúnia contra Jacó. Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai. Jacó não se apossou. Quem se apossou foi o pai, que pegou as ovelhas que ele tinha feito o contrato e mandou os filhos levar longe. Você vê aí como o negócio estava distorcido, né? Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. O Senhor disse para ele, né? Lembra do voto que ele fez. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto de seu rebanho, e lhes disse: vejam que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Guarda essa palavra aí. O Deus de meu pai tem estado comigo. O rosto de Labão já não era mais favorável, já não estava mais feliz com ele. Antes ele era feliz, né? O funcionário que me faz prosperar é bom demais. Eu enriqueci por causa desse cara aqui. Só que agora, quando ele começou a ver que ele estava perdendo e que o funcionário estava crescendo mais do que ele fechou a cara, ele ficou chateado. E os filhos dele começaram a se chatear com o Jacó. E aí instaurou-se ali um climão, né? Um mal-estar naquela empresa, vamos dizer assim, né? E aí ele chama as mulheres e fala essa situação. Mas ele diz: porém Deus está comigo. Eu estou passando uma situação aqui difícil, mas Deus está comigo. Ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a crença de que Deus estava com ele. No 6 ele diz: vocês mesmos sabem que, como todo o empenho, tenho trabalhado para o pai de vocês.
Mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, os salpiscados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpiscado. E se ele dizia, os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrado. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Pois chegando o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpiscados e malhados. Deus revelou a ele em sonhos, né? E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. E eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpiscados e malhados. Porque vejo que tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde você me fez um voto. Levante-se agora, sai desta terra e volte para a terra da tua parentela. Então aqui Jacó chama as duas irmãs, as esposas, e fala, olha, o pai de vocês está me enganando. Inclusive ele revela algo interessante, 10 vezes ele já mudou o salário. Eu acertei com ele que seria as salpiscadas, malhadas e pintadas. Aí ele viu que só nascia assim. Ele chegou de novo, foi lá e disse, não, agora vai ser só as pintadas. Aí nascia só as pintadas. Agora vai ser só as listradas. Aí nascia só as listradas. Agora vai ser só as malhadas. E nascia só as malhadas. 10 vezes o patrão dele troca o acordo que ele tinha feito. E nas 10 vezes Deus continuou abençoando a vida de Jacó. Ou seja, seria para qualquer um desistir, não é? Você fazer acordo, a pessoa trocar o acordo, a pessoa querer te roubar de toda forma, mas Jacó permaneceu ali firme na promessa de Deus. Por quê, pastor? O que levou a Jacó a permanecer firme? O que levou Jacó a continuar firme na jornada? Por que ele não desistiu? Muitas pessoas desistem na primeira dificuldade. Muitas pessoas desistem na primeira circunstância difícil. Por 10 vezes, Jacó foi enganado. Por 10 vezes ele poderia ter largado tudo, murmurado contra Deus, mas ele continua crendo. Olha o que nós aprendemos com Jacó. Às vezes a gente passa situações difíceis. Às vezes vem alguém, o devorador quer levar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente ganha, o suor, as ideias. Às vezes vem até o invejoso querer roubar a tua ideia. Quantas pessoas eu já vi, começa a trabalhar aqui, e daqui a pouco vem um invejoso e bota na frente da casa dela. Eu vi a mulher um dia desse botou pratinho aqui, uma mesinha, botou pratinho na frente da casa dela. Na rua não tinha nada, ela veio e botou pratinho. Aqui pratinho, botou umas panelinhas lá. Não deu uma semana, a outra do outro lado botou o pratinho também. Por que ela não botou antes? Só botou porque viu a outra colocando. Não é? Coisas assim e outras coisas que acontecem para querer nos destruir. Aí vem o concorrente, vem querendo trapassar, vem querendo roubar os seus clientes, não é? E outras situações, não só no âmbito profissional, mas às vezes no relacionamento, na família, situações que a gente passa que nos querem nos fazer parar, querem nos fazer a gente desanimar. E às vezes, se você olhar naturalmente, você olha e diz assim, mas poxa vida, eu sou de Deus. Eu tenho promessa de Deus na minha vida, e por que acontece isso? Quantas situações nós passamos que se você for olhar naturalmente, você vai olhar e vai dizer, mas eu sou de Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? O que a gente deve fazer? Fazer como Jacó. Não desistir. Levantar a cabeça. Jacó, no momento da dificuldade, no momento da crise, ele diz, o Senhor está comigo, Ele não me abandonou.
Nós precisamos, no momento das nossas crises, no momento que vem para tentar nos fazer parar, nos fazer desanimar, a gente vai olhar, vai ver o problema, mas a gente vai dizer, na crise, na situação difícil, o Senhor está comigo. Por que Jacó falava isso? Porque Jacó tinha uma certeza no coração dele. Ele tinha uma certeza de algo que ele fez, e algo que ele tinha feito com Deus era uma aliança. O que fez a diferença na vida de Jacó, para ele não desistir, foi a aliança que ele tinha com Deus. Essa jornada que Jacó passa, durante esse tempo todo, são 20 anos, se não me falha a memória, ele precisava seguir, ele precisava voltar para a casa dos pais dele. Estava lá, servindo lá o sogro, o tio, o patrão ao mesmo tempo. Ele ainda estava preso a ele lá. O lugar parecia, aquele lugar lá, parecia que era um atraso na vida de Jacó. Jacó tinha uma promessa, Jacó tinha a promessa que veio do seu pai, do seu avô. Jacó tinha a promessa de ser o pai de uma grande geração, mas ele estava ali, naquele lugar, parecia que ele estava num lugar de atraso. Humanamente falando, se a gente olhar, parecia realmente um lugar de atraso, mas não era um lugar de atraso, era um lugar de aprendizado. Às vezes a gente passa situações na nossa vida que a gente olha assim e começa a reclamar, a murmurar. Ah, mas esse lugar. Ah, mas esse emprego. Ah, mas essa situação. Você pode mudar a forma como você enxerga. Você pode estar olhando e estar enxergando que é um lugar de atraso. Mas Deus está mostrando para você que é um lugar de amadurecimento. Mas Deus está mostrando para você que é um lugar de aprendizado, de tratamento. Às vezes Deus permite que a gente esteja em certas situações, não é para nos fazer sofrer, não é para nos maltratar, não é para nos fazer ser atrasados, não. Deus está permitindo que a gente esteja ali, naquele lugar de aprendizado. É um tratamento. Amém? Já teve várias pessoas que eu orientei, por exemplo, às vezes está trabalhando numa empresa, aí começa a se maldizer, começa a reclamar, reclama do patrão, reclama disso, reclama daquela situação, reclama da outra, e eu digo, olha, não reclame, não murmure, olhe com outros olhos, você está ali sendo tratado, sendo forjado. Deus permitiu que você passasse naquela situação para você amadurecer. O amadurecimento faz parte do processo, e o processo faz parte da jornada. Todo mundo precisa passar por este processo. A aliança não nos livra dos processos, mas a aliança nos livra de sermos destruídos durante os processos. É aí onde está a diferença. Quem tem aliança com Deus vai passar por qualquer situação, vai passar por qualquer crise, mas vai passar pela crise, não vai morrer nela, porque quem tem aliança com Deus é diferente. Tem promessa. Se você tem aliança com Deus, vai ser diferente na sua vida. A Bíblia até diz que o ouro, você sabia que o ouro, para ser ouro, ele precisa passar pelo fogo. Ele precisa ser purificado. Eu tinha um colega, na empresa que eu trabalhava, que ele também trabalhava com ouro. E às vezes ele comprava bijuteria, né? É bijuteria que chama? Aliança, cordão, essas coisas. Ele comprava, ele mostrava para mim um pacote desse tamanho. Ele disse assim, olha, Viana, o que eu comprei. Aí ali tinha cordão, tinha brinco, tinha aliança, tinha todo tipo de bijuteria. Comprava assim, dava 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Aí ele dizia assim, ele falava, e eu perguntava, como é que é o processo? Ele dizia, olha, aqui é o seguinte, aqui vai lá para o Ourives, onde eu trabalho, e lá ele vai passar pelo maçarico. Todos esses objetos aqui, eles vão passar pelo fogo.
eles vão ser colocados numa caldeira lá e entra fogo neles. Fogo, 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 maçaricozão. Fogo. Aí ele vai dizendo, começa uma temperatura, aí vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. O que é lata vai derretendo primeiro, o que é ferro vai derretendo depois, o que é alumínio derrete depois. Cada um tem uma temperatura, cada metal tem uma temperatura. Aí começa a derreter, aí ele começa a separar, ele começava a separar. Aí ele disse, o que fica é o ouro. Quando chega a tal temperatura, eu não lembro agora, faz muitos anos, quando chega a tal temperatura, fica só o ouro. Ele dizia assim, está vendo aqui esses 3 quilos aqui de bijuteria, de bugiganga, vai dar 1 grama, 2 gramas, 3 gramas de ouro. O resto é jogado fora. Assim Deus faz conosco. Para Deus nos aperfeiçoar, Ele permite que a gente passe pelo fogo. Ele permite que a gente passe pelo fogo. Amém? Talvez você esteja em um ambiente que você julga injusto. Mas é injusto eu estar aqui. Mas é injusto eu estar passando por essa situação. Mas é injustiça isso que estão fazendo comigo. Às vezes você pode achar que é até uma injustiça, que é até um ambiente injusto. Mas Deus está trabalhando naquele ambiente. Deus está tratando você. Deus está tratando o teu caráter. Não olha para as coisas somente como uma injustiça. Olha para as coisas como aprendizado. Ali tem um tratar de Deus. Ali tem uma maturidade de Deus. Talvez você esteja até sendo tratado de forma errada. Talvez pareça que estão te passando para trás. Parecia que Jacó estava sendo passado para trás. Mas Deus era com ele. E quem é de Deus, permanece. E lá na frente a gente vai ver quem é de Deus e quem não é. Porque quem tem aliança com Deus, a aliança sempre vai se sobressair. Não saia do processo antes da hora. Deus está amadurecendo você. Tem um grande pregador que ele diz assim, olha, onde Deus nos planta, ele nos faz crescer. O Charles Spurgeon, ele falava. Onde Deus nos planta, Deus nos faz crescer. Se Deus tem te plantado no lugar, você vai crescer naquele lugar. Pode parecer que aquele lugar não dá certo para ninguém. Pode parecer que aquele lugar é difícil. Ninguém acredita. As pessoas olham e dizem assim, não vai dar certo não. Não, isso aí tu não vai conseguir. Não, não adianta nem tu estudar para tu passar nesse concurso aí, que tu não vai conseguir. Que olha, isso aí tem muita concorrência. Isso aí é para quem estuda no Aridiçá, no 7 de setembro, não sei aonde. Tu estudou a vida inteira em colégio do governo. Não, tu não vai conseguir. Mas se você tem aliança com Deus, a história é diferente. A aliança com Deus garantiu o direcionamento de Jacó na jornada. A gente vê lá, olha, voltando aqui ao Gênesis 31:3, a gente vê aqui, olha, Jacó dizendo, ó, e o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Deus não tinha desistido de Jacó. Amém? Deus estava com ele. Jacó não saiu quando ele quis, ele saiu quando Deus mandou. Porque a gente tem que aprender a passar pelo processo até o final. Não desista no meio do processo. Não desista no meio da jornada. Se você tem promessa, vá até o fim. Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça que você está perdendo, se Deus é contigo, se você tem aliança com Deus, vá até o fim. Porque a aliança, ela gera uma sensibilidade espiritual. Quem anda na aliança, continua. Ouve a voz de Deus. Na aliança, Deus fala conosco. Quem anda na aliança, discerne o tempo certo. Quem anda na aliança, não toma decisões pela emoção. Toma decisão pela direção de Deus. Não tome decisões pela emoção. Estava até falando quinta-feira na célula, a gente estava falando sobre fé e tal, a gente estava falando aqui, ó, que a conversão verdadeira, ela vem aqui, ó, na mente, não é no coração. Porque quando você é aquela pessoa guiada pelo coração, você só vive errando.
você só vive tomando decisões erradas, precipitadas. Porque a direção que Deus dá é aqui, ó. A conversão é aqui, não é aqui. Quem se converte no coração é convertido hoje, não é convertido amanhã. Mas quem se converte aqui, com a mentalidade, vai até o fim. Porque a aliança com Deus nós não fazemos, não é com sentimento, é com a fé, é com crer. E crer é convicção. O crer é quando eu, na minha mentalidade, lembra de semana passada a gente falou de mudar a mentalidade lá em Romanos? De ter uma nova mentalidade, não é mudar o sentimento do coração, é mudar a mentalidade. Porque a gente se converte é com um entendimento. É com um entendimento, não é com sentimento. A fé não é um sentimento, a fé é o entendimento. É eu crer e acabou. Não, eu continuo crendo. Ah, mas eu estou sentindo que não vai dar certo. Não, mas eu continuo crendo. Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Tem dia que de manhã você vai acordar e o seu coração vai estar cheio de alegria, cheio de vontade de vencer. Mas tem dia que você vai acordar de manhã e o seu coração vai estar triste. E o seu coração vai estar querendo desistir. E o seu coração vai estar chateado, vai estar magoado. E o seu coração vai estar abalado. E aí, por quem você vai viver? Por aquilo que o coração está sentindo ou por aquilo que a mentalidade crê? Que a sua consciência crê. Mesmo quando Labão prosperava às custas dele, Jacó ainda esperou por Deus. Ele poderia ter chutado o pau da barraca e ter dito, esse cara está me enrolando. Não, ele continuou crendo, esperando que Deus ia ser com ele. A gente tem que esperar. A gente tem que caminhar por fé. Nós não podemos ser, deu na vontade, agora eu vou fazer. Ou então, não vou fazer mais. Ou então, não, isso aí não é de Deus. Uma pessoa que vive cheia de sentimentos e vive sem direção de Deus. Ela cai em várias ciladas. Ela pensa que toda porta é de Deus. Ei, nem toda porta aberta é de Deus. Você sabia disso? Nem toda porta. Abriu uma porta, vou lá, vou-me embora. Aí depois a pessoa vai pela emoção, não buscou a Deus, não confirmou a direção verdadeira de Deus. Aí tem problema lá na frente. Cuidado, nem toda porta que se abre parece que é uma porta que Deus abriu. Nem toda oportunidade vem de Deus. Ore primeiro, busque a direção do Espírito Santo primeiro. Quando a gente tem aliança, a gente é capaz de perguntar, Senhor, é o teu tempo mesmo? Senhor, é realmente para eu fazer isso, para eu não agir pelo sentimento, pela emoção? É realmente aquilo que o Senhor quer para mim? É realmente isso que o Senhor planejou para mim? É esse o tempo? Um outro grande pregador, ele dizia, a vontade de Deus nunca nos leva aonde a graça de Deus não pode nos sustentar. Deus não vai levar você para um lugar onde você vai cair, você pode ter certeza. Deus não vai levar você para um lugar de derrota. Se foi Deus que levou, lá você vai prosperar, lá você vai vencer. Por mais que lá pareça que é tudo difícil. Agora, quando você vai pela direção do coração, você pode sofrer, você pode se decepcionar, você pode se machucar, se ferir. Nunca viva pela direção do coração. Vá pela direção certa de Deus. Amém? A aliança sustenta mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Foi o que aconteceu com Jacó. Estava tudo contrário, estava tudo dando errado. Até aquele momento. Mas a aliança que ele tinha com Deus sustentou ele até no momento difícil. E lá nós lemos lá no último versículo que eu li do 30, diz assim, olha, e o homem se tornou muito próspero, muito rico, muito abençoado. Isso é chocante, ou não é? Jacó prosperou no lugar onde estava tudo errado. Jacó prosperou no lugar onde as pessoas estavam erradas, onde em condições injustas, o cara roubando ele, o cara enganando ele, e ele prosperou no lugar mais difícil. Quando Deus está no processo, não tem lugar difícil. Tem o lugar certo, que
que Deus escolheu para te prosperar. Quando eu falo prosperidade, não estou falando só de dinheiro, tá, gente? Eu estou falando em todos os sentidos, né? Prosperidade de aliança não depende do ambiente, depende da presença de Deus. Labão tinha rebanhos, mas Jacó tinha Deus. Labão tinha um controle, mas Jacó tinha promessa. Pode vir quem vier. Tem mais dinheiro do que você? Não tem problema. Mas você tem a promessa. Ah, mas é um concorrente que vai derrubar você. Não tem problema. Pode vir, você vai vir. Do jeito que você vier, você vai passar. E eu vou permanecer, porque eu sou de Deus. Amém? Você pode até perder coisas, mas não perde a promessa. Porque você tem aliança. Você pode até ser pressionado, mas você nunca vai ser abandonado. Sabe o momento de pressão que vem sobre a nossa vida? Vem sobre a vida de todo mundo. Todos nós passamos por um momento de pressão. Você pode ser pressionado, mas Deus não vai abandonar quem tem aliança com Ele. Amém? Você pode até chorar, pastor, e se eu chorar? Pode chorar. Choro não significa dizer derrota. Porque a Bíblia vai dizer que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Você pode chorar. Às vezes a pessoa chora de raiva. Quem nunca chorou de raiva? Quem nunca chorou por uma situação de injustiça que fizeram com você? E você está chorando de raiva de injustiça. Você pode chorar até de raiva, até por uma injustiça. Mas se você tem aliança com Deus, vai passar o momento do choro e vai chegar o momento da alegria de novo. Amém? Quando Deus é tudo que você tem, você descobre que Deus é tudo que você precisa. Pastor, eu só não tenho nada. Eu não tenho família rica, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas eu tenho o Senhor, e isso basta. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Amém? Porque você tem o quê? Aliança. E o que é aliança, pastor? O que é uma aliança? Aliança não é um contrato. Porque a parte de Deus nunca falha. Deus nunca falha na sua parte. O contrato ele é diferente de uma aliança, porque o contrato ele é feito em cima de interesse. A aliança não, a aliança é feita em cima de entrega. Você tem aliança com alguém? O maior exemplo de aliança é o casamento. Não é? É tanto que nós usamos esse objeto que a gente chama de aliança. Por quê? Simboliza o quê? Que nós fizemos uma aliança naquele dia. Não é? E essa aliança, ela fala de quê? De compromisso, de fidelidade, de permanência e de exclusividade. Tu já pensou? Cadê minha amada aqui? Porque ela não está aqui, está lá no Ministério Infantil, né? Mas tu já pensou? A pessoa tem uma aliança, não, eu casei, tem uma aliança com você, tá certo? Aí na primeira briga já quer desistir? Aí no primeiro arroz queimado já quer quebrar a aliança? Que isso? Eu estou falando para o arroz queimado que eu me lembrei agora que a gente casou, maravilha, vamos para a nossa casa. Cheguei lá, primeiro almoço, o arroz queimou. Não tem problema não, meu filho, bota aí, a gente come o arrozinho queimado. Ficou papa em cima e queimado embaixo. De que diabo de arroz é esse? Não tem problema não. O que vale é a nossa aliança. Nós vamos seguir firme. Amém? Quem tem aliança não desiste por qualquer coisa. Permanece. Porque fala de compromisso, fala de fidelidade, fala de permanência, fala de exclusividade. Por que o casamento é aliança? Porque casamento é exclusividade. Não pode ter visita fora, né? Deus é do mesmo jeito. Quando Deus faz aliança conosco, Ele quer exclusividade. Eu sou de Deus e Deus é meu. Ele está comigo
e eu estou com Ele. E eu não me separo dEle, e Ele não me abandona. Isso é aliança. Eu tenho aliança com Deus. Ah, mas eu fui injustiçado. Eu tenho aliança com Deus, eu permaneço com Deus. Ah, mas eu estou triste, eu estou querendo jogar uma bomba atômica no mundo para explodir o mundo. Tá bom, tudo bem, eu estou triste, eu tenho direito até de me ficar com raiva, mas eu tenho uma aliança com Deus, eu permaneço fiel a Deus. E tudo isso vai passar, Deus é comigo, amém? Assim Jacó viveu. E qual é o poder da aliança com Deus, pastor? Qual é o poder da aliança com Deus? Quando você tem aliança com Deus, tem várias coisas que você tem de garantia. Primeiro, olha para mim. Primeira coisa que você recebe de garantia quando você tem aliança com Deus é a garantia da presença de Deus. Lembra, Deus falou para ele: eu serei contigo. Onde você for, eu serei contigo. Ei, não tem coisa melhor. Você entra no beco, onde tem um tiroteio, a presença de Deus está com você. Cairão 1000, 10.000, você não será atingido, porque você tem a garantia de que a presença de Deus está contigo. Está vendo? Quando você tem aliança com Deus, a presença de Deus está contigo. Se podem tentar te roubar, podem tentar te enganar, podem tentar te trapacear, mas a presença de Deus está contigo e Deus vai te dar uma saída. Quando a presença de Deus está conosco, sempre vamos ter uma saída, porque Deus não nos deixa sem saída. Outra coisa, Deus nos protege em tempos de injustiça. Ei, tem tempo de injustiça, todos nós passamos por tempos de injustiça. Às vezes a gente olha assim, mas isso é uma injustiça. Como é que pode? Eu estou trabalhando tanto, ou eu lutei tanto pela minha família, ou eu lutei tanto pelo meu filho, ou eu lutei tanto pelo meu casamento, ou eu fiz tanta coisa, eu estudei tanto, e agora eu estou passando por essa situação. Parece uma injustiça, mas quem tem aliança com Deus está passando por aquilo ali, mas aquilo ali não vai te destruir. Deus vai te proteger durante aquele tempo. Terceira vantagem de quem tem aliança com Deus: ele tem direcionamento nas decisões. Todo dia a gente precisa tomar decisão. Eu e você vamos sair daqui hoje, a gente vai ter essa semana um monte de decisão para tomar. O que é que eu faço? Eu vou, eu não vou, eu compro, eu não compro, eu vendo, eu não vendo, eu faço, eu não faço, e agora? Eu escolho, eu não escolho, eu vou para cá, eu vou para acolá, eu vou trabalhar aqui, eu faço isso com essa criança, Quantas decisões nós temos para tomar? E quando a gente tem aliança com Deus, Deus vai dar a direção certa para a gente tomar a decisão certa. Outra vantagem de termos aliança com Deus: Ele nos sustenta no processo. Ele não deixa a gente sucumbir. Deus não deixa a gente cair. Outra vantagem de termos aliança com Deus: Ele nos prospera no tempo certo. No tempo certo, Ele vai liberar prosperidade sobre a sua vida. Se você tem aliança com Deus, permaneça fiel. No tempo certo, pode parecer que está difícil, mas no tempo certo tu vai prosperar. Hoje você pode ser um Zé Ninguém, amanhã ou depois a tua vida vai estar totalmente diferente, se você permanecer na tua aliança com Deus. Você pode ter certeza disso. Se você procurar muitos testemunhos de pessoas que hoje cresceram, conquistaram alguma coisa, muitas delas vão dizer: olha, um tempo atrás eu não era nada, eu era desacreditado, nem eu acreditava em mim, mas eu permaneci na minha aliança com Deus, e a honra de Deus veio sobre a minha vida. Mas tudo isso é para quem tem aliança. Aliança, ela libera intimidade, e intimidade libera direção. Aliança com Deus, gente, quando a gente tem aliança com Deus, ela nos leva a ter uma certa intimidade com Deus, e nessa intimidade Deus vai dando direcionamento naquilo que a gente faz. Sabe, como é que eu posso dizer? É um feeling que Deus, não é aquela coisa, Deus falou comigo, Deus está me falando aqui, no ouvido. Não, é um feeling que Deus vai dando, é um direcionamento que Deus vai te dando. Sabe, parece que não vai dar certo, mas Deus vai dizer: não, vai por aqui, não faz isso, faz aquilo, não faz isso, não volta, não para. Deus vai te dando direção. É quando a gente tem essa aliança com Deus, Ele vai direcionando, porque a gente vai tendo aquela intimidade com Ele.
O Salmo 25:14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dá a conhecer a sua aliança. A aliança nos leva para perto, para bem mais perto de Deus. 6. Como fazer uma aliança com Deus? Sexta coisa que eu quero te dizer: como fazer uma aliança com Deus? Pastor, tudo bem, o senhor falou da aliança, eu quero uma aliança. Como é que eu faço uma aliança com Deus? Rapidamente. Primeiro, reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não existe aliança com Deus se não passar primeiro por Jesus. Só. Fazer aliança com Deus não é... um bocado de igreja fala de aliança, não falando aqui mal de ninguém, mas um bocado de igreja. Faça uma aliança com Deus, toma com uma aliança. Entra dentro de uma aliança, passa por cima de uma aliança. Aliança com Deus aqui, ó. Aliança com Deus tem que passar por Jesus. Não é andar no Vale do Sal, não é andar, fazer campanha, não é isso. A aliança com Deus é reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e entregar sua vida, seu coração, seus pensamentos, sua mente, seu ser, o controle da sua vida na mão dele. Se não for por aí, não tem aliança com Deus. Eu posso te dar uma aliança para você andar com ela na mão, eu posso botar uma camisa para você, eu tenho uma aliança com Deus. Se você não entregar a sua vida a Jesus Cristo, não tem aliança com Deus. Não tem como fazer aliança com Deus se não for por Jesus. Segunda coisa para fazer aliança com Deus: abra mão do controle da sua própria vida e entregue o controle a Ele. Sabe aquele papo que tem no mundo? Quem manda na minha vida sou eu. Eu faço o que eu quero, não venho dar pitaco na minha vida, não. Quem não tem aliança com Deus vive assim. Faço o que eu quero, não venho dar pitaco na minha vida, que eu mando na minha vida, não. Quando a gente tem aliança com Deus, a gente diz: Senhor, minha vida agora é tua. Agora eu vou andar somente na tua direção. Eu não vou fazer mais o que eu acho que eu quero. Eu vou me submeter à tua direção. Em tudo agora eu vou te buscar. A terceira coisa vem depois, é justamente viver em obediência a tudo que Ele pede. Durante o processo, Deus vai te pedir algumas coisas. Durante a jornada de fé, a tua caminhada com Deus, Deus vai te pedir algumas coisas. Algumas dessas coisas vai doer. Algumas dessas coisas vão ser percas. Deus vai dizer assim: ei, deixa aquela amizade ali. Ó. Aquela ali não tem futuro não. Deixa. Bloqueia. Exclui. Tira ela da tua rede social. Aquilo ali não está te fazendo bem, não vai te fazer bem. Tira. Deus vai te pedir algumas coisas. Deus vai te pedir, vai te falar: olha, sai daquela calçada. Naquela calçada só tem fofoca, só tem pornografia. Sai daquela rodinha lá de amizade que tu tem na hora do almoço lá no teu trabalho. Ali só tem coisa errada, só tem mentira. Sai dali. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai dormir. Algumas coisas Deus pede a gente. E quem quer ter aliança com Deus, tem que obedecer. Quarta coisa para se ter aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus, para fazer aliança com Deus, você precisa permanecer fiel em tudo, mesmo quando dói, porque às vezes dói. Lembra de Jacó? O anjo deslocou a coxa dele. Será que não dói? Alguém aqui já quebrou uma perna? Alguém já quebrou perna? Quem já quebrou perna no braço? Ou só não quebrou, mas, como é que fala? Deslocou, né? Alguém já passou por essa situação? Quem já engessou o pé no braço aqui? Mas imagina lá o anjo. Quase arranca a perna dele, que ele saiu manco. Tem processo na nossa vida que vai doer. Tem processos que dói. Às vezes Deus pega, né? Aí a gente, foi o diabo. Não, foi o diabo não. Tem vez que é Deus. Tem processos que é Deus que está fazendo doer para a gente poder amadurecer, criar raiz, decidir se realmente a gente quer aquilo, a gente quer ficar com Deus, quer permanecer fiel a Ele até o fim ou não. Porque a aliança não é feita com Deus só na igreja. Não é só aqui no altar.
É igual um casamento, não é só no dia que a gente casa, né? Como é que fala? Na tristeza, na alegria, na saúde, na doença. O que mais? Esqueci. Faz tempo que eu não faço casamento, quero fazer mais casamento. Na pobreza, na riqueza. Outro dia eu estava falando, nós estamos juntos, na pobreza, na riqueza. Na pobreza, estamos só esperando chegar a época da riqueza, né? Por enquanto a gente está na pobreza. Mas nós somos ricos, muito mais do que nós imaginamos, né? É brincadeira. Muito ricos. Porque a aliança não é feita só em cima do altar. A aliança é vivida dia após dia. No seu dia a dia você vai viver sua aliança com Deus. Deus vai te provar se você realmente tem aliança com Ele ou não. E quem nos ajuda a fazer aliança com Deus? O Espírito. O Espírito, onde nós não caminhamos sozinhos. Jesus disse, eu não vos deixarei órfão. É o Espírito Santo que nos ajuda a ter aliança com Deus. Talvez você diga, mas pastor, é difícil fazer aliança com Deus. É difícil permanecer, eu já tentei, eu não consigo, eu caio. Se você for fazer sozinho, realmente você não vai conseguir não. Mas tem uma pessoa que pode te ajudar. Tem uma pessoa que nos ajuda a seguir a nossa aliança até o final. Essa pessoa chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Essa semana eu falei com uma determinada pessoa, ele não conhece, quer dizer, conhece a Bíblia, mas de forma errada. Aí veio dizer para mim que o Espírito Santo é o anjo da guarda. Não, o Espírito Santo é o anjo da guarda. Vocês chamam de Espírito Santo, mas eu chamo de anjo da guarda. Eu digo, sei que Bíblia é essa que tu está lendo. O Espírito Santo não é anjo da guarda. O Espírito Santo é Deus que habita no homem. Deus habita conosco. É o próprio Deus. Ele não é um anjo da guarda que vem nos proteger, não. Ele é o próprio Deus. É Ele a garantia que a gente consegue fazer aliança com Deus, é só através do Espírito Santo. Ele não é um detalhe da nossa vida, Ele é o centro da nossa vida. Ele não é um simples detalhe, não, Ele é o próprio Deus que está conosco, Ele é a presença de Deus conosco. Jacó, ele não prosperou, não porque ele era o mais esperto, não, ali ele já estava em processo. Jacó não venceu, não porque ele tinha mais força, não, Jacó venceu porque Deus estava com ele, o Espírito de Deus estava com ele, porque ele tinha aliança com Deus. A aliança sustentou Jacó na sua jornada. A aliança protegeu Jacó das injustiças. A aliança garantiu que mesmo quando tentaram quebrá-lo, Deus o fez crescer e o fez prosperar. Vamos esquecer um pouquinho de Jacó? Vamos falar de nós hoje? Se Jacó, naquele tempo, tinha aquela situação, mas ele permaneceu firme e ele venceu, hoje nós temos uma aliança ainda maior. Porque Jacó fez uma aliança no caminho, lembra? No caminho que ele fez a aliança. Hoje nós celebramos uma aliança, aonde? Na mesa. Hoje nós podemos sentar à mesa com o Senhor e celebrar a aliança com Deus. É por isso que nós estamos aqui hoje, para celebrar a aliança que nós temos com o Senhor. Aleluia. Nós celebramos essa aliança na mesa. Jacó teve uma promessa, nós temos o cumprimento da promessa, que é Cristo. Em Lucas 22, 20, Jesus disse assim, olha, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Se a aliança de Jacó o sustentou em meio à enganação do Labão, quanto mais a aliança selada no sangue de Jesus não vai nos sustentar hoje. Vai ou não vai? Vai. Você quer permanecer de pé? Você quer permanecer firme? É a aliança no sangue de Jesus que nos sustenta. O pão que nós comemos, que nós vamos comer agora, nos lembra que você pode estar cansado, mas não abandonado. Talvez você diga, pastor, eu estou cansado, tem hora que eu estou, mas você não está abandonado. O cálice que nós vamos beber agora, nos lembra que você pode ter passado por perdas.
Você pode ter perdido qualquer coisa. Um grande amor, uma grande oportunidade. Você pode ter perdido alguma coisa, mas você não perdeu a promessa de Deus. Assim como Jacó saiu daquele lugar transformado, nós queremos sair daqui hoje com a nossa mente renovada através da aliança com o Senhor. Você precisa renovar sua aliança com Deus? Você precisa renovar sua aliança com Deus? Você precisa talvez voltar a confiar em Deus novamente? Talvez você está meio abalado, pastor. Estou meio abalado esses dias. É tanta luta. Parece que eu não estou mais ouvindo a voz de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus de novo. Você precisa ouvir a voz de Deus. Renove sua aliança. Nós vamos servir a ceia agora. Nesse momento, por favor, não se levante para beber água. É um momento de reflexão. Como está a sua aliança com Deus? Ou você ainda não tem aliança com Deus? Ou você fez e um dia quebrou e não está vivendo mais aliança com o Senhor? Ou tem alguém querendo tirar a aliança que você tem com Deus? Ou tem alguma chateação, preocupação, aborrecimento, injustiça, perseguição, alguma coisa que está acontecendo na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, em qualquer lugar que está querendo te tirar da aliança que você tem com Deus, para você desistir da sua jornada? Antes de cear, nós vamos te dar essa oportunidade de você renovar sua aliança com Deus. Talvez você diga assim: pastor, eu estou precisando ouvir de novo a voz de Deus. Eu estou precisando ouvir a voz de Deus. Eu estou precisando de uma direção de Deus na minha vida. Ele quer te dar hoje. Ele está aqui. É só você crer. Aí no seu lugar, eu te convido a baixar sua cabeça. Esquece as tuas preocupações. Esquece as tuas preocupações. Se você está agitado, se você está angustiado, preocupado, se você está perdendo a sua confiança, se você está passando por um momento de injustiça, se você está perdendo talvez até a sua própria fé, hoje o Senhor te convida a refazer a aliança com Ele. Hoje o Senhor te convida a regressar para os braços do Pai. Talvez você não tenha mais nem força para orar, para ler a Bíblia. Talvez você está com tempo que você não tem mais nem força para falar com Deus. Você tinha muita